White Lotus retorna para sua terceira temporada. Como a série segue aí o formato de antologia, temos uma nova história, independente das anteriores em conteúdo, então você pode assistir tranquilamente isso daqui sem ter visto nada até agora. Independente de conteúdo ela é, mas não é independente em forma. É bom que se diga, tá? Em forma ela traz muitas coisas e que bom, porque os temas que fazem The White Lotus ser maravilhosa estão aqui quase todos de volta e acrescidos de alguns mais. Isso é algo que eu vou explorar ao longo aqui desse vídeo. A proposta aqui é fazer um vídeo por episódio, analisando tudo que ele vai trazendo, que ele vai refletindo, trazendo as temáticas, os acontecimentos, enfim. Esses vídeos aqui contêm spoilers do episódio como um todo, então assista por sua conta e risco. E também vale dizer, deixo um aviso que eu não sou futurólogo, então nada de ficar aqui tentando adivinhar o que vem a seguir, o que fez o quê, quem fez o quê, teorias, esse negócio todo. O foco aqui é no que já aconteceu e o que podemos discutir a partir disso. Já deixa o like, se inscreve no canal, sinta-se em casa em mais uma cobertura de série. E dessa vez, vamos para Tailândia com The White Lotus, temporada 3. Como eu disse, ainda que cada temporada de White Lotus traga uma nova história, né, os temas meio que se repetem. Mike White, criador da série, oferece diferentes perspectivas ou embaralha a origem dessas perspectivas e vai explorando aquilo dali como um todo. E já nesse primeiro episódio vemos a contradição do relaxamento comprado, que está enraizado de maneira danosa na cultura alheia. A primeira cena é o filho da Belinda numa sessão de meditação interrompida por tiros. Ele percebe, a instrutora não, até que o caos literalmente invade aquele espaço supostamente zen, destruindo a calma que vinha sendo construída. Em seguida ele foge para a água e diante da estátua de uma deidade local, ele clama por proteção, no caso, para sua mãe. Eu sempre achei essa obrigação de entrar em uma vibe que talvez nem nos represente a partir da cultura dos outros, assim, uma grande forçação. Uma tentativa de comprar uma nova identidade para fugir da nossa identidade matriz. Inclusive chegamos a partir disso ao ponto de comprar paz como se fosse um produto. E o episódio já nos mostra na primeira cena como esse produto é frágil. O jovem pede proteção à estátua, que obviamente não responde, e então engrossa a voz, como se ele fosse um cliente exigindo o seu pedido. Ou seja, ele compra paz, ele compra proteção a partir de algo que nem ele mesmo entende e que ele nem mesmo sabe acessar aquilo dali de fato. Mais adiante, vemos Belinda enfrentando essa mesma dicotomia. Ao telefone, ela finge felicidade, conexão com aquele ambiente, mas logo depois se esconde dos bichos que a natureza, que a mata ali, estava escondendo. Ou seja, sua obrigação de se sentir bem porque está naquele local se desfaz rapidinho quando a verdade vem à tona. Na direção, Mike White tratou anteriormente o Havaí e a Itália dessa mesma forma, né? E agora faz questão de destacar os aspectos culturais e religiosos da Tailândia enquanto vai discutindo esses temas aqui que eu trouxe. Se antes usava as cabeças daquela região da Itália na segunda temporada como símbolo para explicar até as subcamadas daquela história, aqui ele usa os deuses para reforçar a contradição entre a Tailândia autêntica e a Tailândia adulterada para o turismo. Como a imagem aí que o filho da Belinda clama por proteção, a imagem está feliz e zen, sentadinha no lugar dela, enquanto ele está completamente desesperado com o tiroteio que se aproxima. Mike White é muito esperto. Mostra em texto os personagens ignorando as tradições e em tela a câmera passeando por detalhes místicos com muita admiração e com muito carinho também. Há, por exemplo, aqui uma exaltação ao Brahma, né? Deus hindu da criação, da música, das canções, enquanto personagens, alguns, na verdade, caçoam naquela cultura, menosprezam aquilo dali. E sabemos bem, né? O White Lotus vai cobrar um preço para quem faz isso. Vale lembrar que a Belinda era a gerente do spa lá na primeira temporada e precisava vender paz para os hóspedes que não a buscavam de verdade, apenas fingiam que buscavam. A Tânia, por exemplo, oscilava naquela época entre se desconectar da vida real e se render à tranquilidade que Belinda vendia a ponto de iludi-la que iria criar um spa com ela, para ela inclusive, né? Agora fica claro que aquela falsidade que Belinda sustentava é mais para ser o casal de negros que ela acena para eles ali na mesa ao lado, do que realmente pela verdade de seguir nessa carreira zen, nessa carreira de paz, pela verdade de acreditar naquela saúde, naquele caminho, enfim. Pelo contrário, né? Como vimos, ela tem medo do que é natural. A Belinda é a contradição perfeita que ilustra muito bem o tema principal aqui dessa temporada, pelo menos por enquanto.
Como de costume, os novos hóspedes chegam cheios de pompa, fazendo questão de transmitir a aparência de vidas perfeitas, mas aos poucos tudo se desfaz para nós, que temos aqui o privilégio de vermos além das aparências. Afinal, The White Lotus é essa série que nos permite estar nos bastidores, inclusive dos próprios bastidores. Estamos além. A partir da família Ratcliffe, surge um subtema desse tema central sobre a vida das aparências, que é a tal da dependência digital. Tema que já foi trabalhado na primeira temporada, mas muito de leve ali com o irmão mais novo daquela família lá da primeira temporada, que se conecta com os locais depois de se desconectar do seu smartphone, né? Depois de ter o seu smartphone levado pela água. E aqui esse tema eu acho que volta passando por mais núcleos, portanto sendo mais intrínseco, ou melhor, na verdade intrínseco não, sendo mais presente essas temáticas e essas discussões. No exemplo aí do casal Timothy e Victoria, né, o casal Ratcliffe, vividos inclusive pelos ótimos Jason Isaacs e Parker Posey, o desespero começa quando descobrem que o resort não tem Wi-Fi para promover um detox digital. Lembrando que eles escolheram comprar essa estadia zen, mas já demonstram que, assim como vários, compram a coisa e não a essência da ideia. A dependência da família fica mais evidente no jantar, onde mal interagem, e também no último plano do episódio, que mostra o casal separado por um livro e o celular. Timothy frequentemente sai para atender ligações, sugerindo que ele está envolvido em um negócio arriscado que pode comprometer a sua carreira e que toda aquela fachada está prestes a ruir, a partir, obviamente, das coisas que ele fica sabendo, adivinha, pelo celular. Pela ligação, né, por essa ligação com o mundo externo, ou seja, teria sido maravilhoso ele não utilizar aquele celular, mas ele não consegue se desconectar do mundo de lá e nem consegue viver o mundo de cá, digamos assim. A matriarca, a Vitória, está visivelmente medicada, tanto que ela fala numa cena ali que tomou remédio para se acalmar e para dormir, e finge uma união familiar perfeita. Ela finge apoiar a jornada da filha, que supostamente os levou até ali, mas no íntimo a critica. Inclusive a irmã mais nova também oculta alguma coisa ali além daquela tese acadêmica. Tem algo a mais nessa personagem. Talvez ela seja a única verdade que caiba ali naquela família. A única verdade que minimamente se mostra ali entre aquelas pessoas. Por isso a mãe, em termos alegóricos eu até diria, a rejeita nos bastidores, mas não quando tá de frente para ela. A falta de sintonia também se reflete nos filhos, né? Os mais novos são introvertidos. O caçula, o Lachlan, carrega no nome um indicativo da sua personalidade. Lock, em inglês, significa trancar. Já o mais velho, Saxon, interpretado por Patrick Schwarzenegger, sim, o filho do Schwarzenegger mais famoso, tem uma energia caótica. Mesmo cercado por um ambiente repleto de cultura, só pensa em sexo. Seu nome, aliás, remete diretamente à palavra sex. Saxon, sex. Porém, assim como o irmão, ele também se tranca de uma verdade. Na cena em que ele dá em cima das mulheres ali na piscina do hotel, ouvimos uma versão inusitada de Iron Man, clássico ali do Black Sabbath, só que cantada aqui em tailandês e com um ritmo bem diferente. Ou seja, estamos na Tailândia, mas a essência que representa o personagem definitivamente não é aquela. Por isso a música representa uma coisa na aparência e outra na essência. Coincidência ou não, ele leva um fora de todas as três amigas ali que estão juntas, né? E também da jovem Chelsea, enquanto a música canta o refrão que é Nobody Wants Him, ou seja, ninguém o queria. Ao final de todo o seu esplendor falso de macho galanteador, ele vai terminar o dia com aquele ou aquela que não pode lhe dar um fora, no caso um vídeo pornô. Ou seja, depois de toda a ilusão que vendeu para o irmão, de que era o bichão, pegadorzão e etc, terminou ele na ilusão do sexo de verdade. Porém, ainda usando a música, dá pra a gente ir e pensar outros contextos, como por exemplo o contexto do irmão mais novo que divide essa cena, o contexto da Laurie que aparece nessa cena, bem como o contexto da Chelsea que está nessa cena. Todos esses são, cada um à sua medida, rejeitados. O Iron Man da música foi um cara que viajou para o futuro e trouxe uma verdade que ninguém quis aceitar e preferiu seguir naquela sociedade falsa. A partir disso, ele vira o sujeito que não se encaixa e é rejeitado, como reforça aí o refrão Nobody Wants Him, que eu já falei. A versão em tailandês também reforça o contraste entre a identidade local e a presença de estrangeiros tentando impor a sua visão ao ambiente. Mas por que não desses personagens que dentro dos seus contextos vivem também uma fachada? O irmão mais novo parece ter desejos bem diferentes do desejo do irmão mais velho. Laurie e suas amigas estão numa falsa jornada de reconexão, como dizem elas. E finalmente Chelsea e esse relacionamento que definitivamente eu não consigo comprar como um relacionamento
real. E a música também combina com a temática principal da série. Essa ideia de comprar o zen, né, sempre me fez refletir até que ponto a gente chegou ao precisar pagar por algo que deveria ser naturalmente acessível. Então quem busca essa paz artificial? Pessoas vazias, que por sua vez rejeitam outros, que não aceitam entrar nessa realidade completamente forjada. É isso que esse primeiro episódio fala. Pelo menos esse primeiro episódio. A necessidade de manter as aparências se repete em outros núcleos do episódio. Antes da recepção dos novos hóspedes, a dona do resort pede que o barco dê mais uma volta porque precisa se maquiar. Sugere duas coisas, né? Tanto que a galera nem vai perceber que aquele barco ali tá enrolando eles, né? Como isso que eu vou falar agora, porque ela, sendo a esposa de um milionário, uma espécie de celebridade local, para ela a aparência é essencial. Além disso, descobrimos como a sua intenção é causar impacto, especialmente para uma famosa da TV que tá chegando, que é uma das 3 amigas, a Lemon. Tanto que ela mantém a pose para os recém-chegados, mas muda completamente ao recepcionar as 3 amigas. A dona do hotel, ela não se importa com apropriações culturais. Trata, por exemplo, o nativo como um mentor de saúde, mas que, em outras palavras, é um presente, um objeto sexual adornado com pinturas que deveriam ter uma história rica de uma vida, mas ali serve apenas para vender um corpo e, por consequência, a experiência de paz que o resort propõe. Ela está vendendo aquele local, percebe isso? Então ela se intrinca perfeitamente com a ideia daquele resort que vende uma experiência nada real da Tailândia. Essa personagem representa perfeitamente o local e a experiência vendida. Ela mesma é falsa. Ela apresenta uma vivência artificialmente forjada. A verdadeira Tailândia, como o episódio sugere, está longe dela, está na realidade da sua funcionária, que pega carona na moto de outro funcionário e chega em cima da hora para aquele teatrinho da chegada dos hóspedes que pagam pela Tailândia, mas não chegam pela Tailândia, chegam pelo mar, afastados do caos e afastados da verdadeira realidade. A Tailândia real é caótica e bem diferente daquela vitrine que eles foram para viver e fugir dos seus próprios vazios existenciais. No trilho disso, a filha mais nova merece um pouco de atenção porque na primeira temporada, como eu já disse, um dos filhos da família principal se conectou genuinamente com o local, deixando o celular de lado e se aproximando dos nativos. Agora, além dos funcionários, essa é a única personagem que nos conduz para a cidade, sugerindo que ela talvez nos aproxime daquela realidade local, como outros personagens fizeram em temporadas passadas. Mas voltando, os macacos tentam quebrar essa ilusão do resort, tentam furar essa cortina como sendo eles a única coisa mais natural que a gente vê por ali. Porém, perceba, são ou alvo de piada ou de rejeição pelos hóspedes que lá estão, ou até de melindre. Na Tailândia, macacos são sagrados, considerados descendentes do deus macaco Hanuman. A cidade de Lopburi, por exemplo, é conhecida como a cidade dos macacos. E acontece que o trio de amigas, ao olhar aqueles macacos, ao presenciarem aquela realidade, celebram aquilo como um brinde a favor de si, à Tailândia, aos macacos, à reconexão. Ou seja, é como se utilizassem toda aquela realidade, tudo aquilo dali, para satisfazer única e exclusivamente os seus próprios egos e nada mais. Diferente da irmã mais nova dos Ratcliffe, pelo menos também por enquanto, mas a gente precisa conhecer um pouco mais dessa personagem. Aproveita a deixa dessa suposta reconexão de 3 amigas para falar justamente sobre esse trio. Adoro a Carrie Coon desde Leftovers e aqui ela interpreta uma personagem meio perdida, meio simpática, mas levada a perder essa sua simpatia ao tentar se encaixar num estilo que claramente ela não se encaixa, no caso, ao estilo das suas 2 outras amigas. Em uma cena, ao se recolher mais cedo para o seu quarto, observa as duas interagindo e chora, como se tivesse desconectada. E de fato está. A amiga mais famosa e aparentemente mais rica sempre se volta para outra, né? Ela sempre tá olhando para outra em todas as cenas, sempre tá ignorando a Laurie, pelo menos em corpo, digamos assim. É como se ela tivesse ali, a Laurie nesse caso, como um acessório e nada mais. A personagem da Michelle Monaghan, a Lemon, ela tá totalmente conectada com a Kate, enquanto a Laurie busca o seu espaço, mas não consegue se encaixar, mesmo forçando bastante. E esse é o grande ponto, ela precisa forçar, assim como vários daqueles estão tentando forçar aquilo que aquele espaço lhes vende, digamos assim.
Lemon é a famosa, reconhecida por todo mundo em todos os lugares, tornando as outras as amigas da famosa. Mais do que isso, por serem as três fisicamente quase idênticas, nos permite pensar sobre como muitas mulheres buscam se encaixar nesse padrão que a Lemon vende, nesse padrão que a Lemon pede, mas que isso não é verdadeiro, como mostra a Laurie, né? Das três, a Laurie é a única que mais ou menos olha pra Tailândia, pros macacos, pra aquela experiência, corre pra avisar as outras e é ignorada. E depois tem que entrar naquela rotina, naquele estilo de deboche. Durante o jantar, enquanto assiste a uma dança tradicional cheia de simbolismo, desprezam completamente a cultura local, relembrando a encenação da juventude que formavam uma única figura ali usando uma fantasia. Descobrimos nesse momento que Laurie ficou com a parte dos pés da fantasia, enquanto a Lemon, desde sempre, ocupou o lugar central, o rosto, a cabeça, e portanto também recebeu os aplausos, ou seja, ela é a cabeça daquelas três, e mais do que isso, a face que Laurie e a outra amiga buscam, mas que várias mulheres também buscam e acabam muitas vezes como a Laurie, olhando para elas e chorando por parecer ser, mas não ser. Quem busca isso, na verdade, vai chegar ao máximo ao papel de coadjuvante daquela aparência principal, no máximo, e talvez seja isso que Laurie esteja passando. Laurie parece refém dessa experiência, tanto com as amigas quanto com o local. Em uma conversa ela escuta que são muito sortudas, mas parece entender que, na verdade, elas são privilegiadas. Quando se afasta do trio, repito, por motivos genuínos, né? Ela percebe que há uma total desconexão e chora, não necessariamente acredita por conta da distância. Isso é muito pessoal, tá? Mas eu acho que ela chora de angústia. Angústia por aquilo tudo que ela tá passando. Percebe talvez que, se ainda quiser manter essa suposta reconexão, vai ter que viver algo falso. Vai ter que aceitar ficar à margem. As duas devem servir ao ego da Lemon e nada mais. Assim como vários famosos que andam com seus amigos de chaveirinho pra cima e pra baixo, pagando tudo pra eles. E por que não? Pra ter eles. Tem muita coisa pra se desenrolar nessa dinâmica e eu tô curioso pra ver até onde ela vai. Isto posto, falar em curiosidade, vamos aos meus favoritos do primeiro episódio. Rick e Chelsea. Walton Goggins, recém-saído de Fallout, interpreta um personagem constantemente incomodado, que despreza toda a experiência local como vários outros, mas ele parece ter outros motivos, que por sinal não envolvem nem o lugar e nem a companheira. Quer dizer, pode envolver o lugar enquanto Tailândia, mas não aquele resort em si. Tanto que ele só queria um hambúrguer com batata frita e rejeita a ideia da Chelsea de relaxar, algo que ela lhe vende ali no meio do episódio. Tão descompromissado com a ideia de se relacionar com aquela experiência, é o único que tem coragem de dizer o que muitos pensam sobre a família Ratcliffe, zombando do estilo e da postura do pai e depois rejeitando qualquer papo. E o White Lotus sempre teve um personagem mais conectado com o público e outro mais detestável, só que aqui ambos se concentram no mesmo personagem, nesse caso, no Rick. Chelsea, vivido por Aimee Lou Wood, que vem de Sex Education, carrega uma ambiguidade maravilhosa. Ela é ingênua, mas isso a faz extremamente sincera. Quando ela vai dar um fora ali ao Saxon, ela é diretaça, assim também como é direta ali com o marido. Ela tem esse pragmatismo britânico que deixa dúvida se tá falando sério ou se tá construindo uma piada, como por exemplo, quando ela fala ali que pra você buscar uma bebida é só você ir bem ali e pedir. É piada ou é fato? O próprio humor do roteiro, para com ela, diga-se de passagem, reforça muito disso. Quando ela encontra lá uma personagem, ela tem os dentes elogiados. E assim, com todo respeito, com todo carinho e etc. Quando vem todo respeito, né? Depois é sempre uma lapada, né? Mas com todo respeito, assim, vamos elogiar tudo dela, mas os dentes ok, não vou falar. Mas Chelsea também não vê problemas em comentar que, abre aspas, podemos viajar quando quisermos porque Rick quase não trabalha, sem se importar com o impacto dessa frase para quem rala para sobreviver por ali. Ela é a personagem do sincericídio e vem ocupar o espaço, acredito, deixado pela Tanya nas temporadas anteriores. E um parêntese, tá? A Mookie, a secretária que a Chelsea trata como um bichinho ao dizer, olha que coisa fofa, depois que descobre o nome dela, é interpretada por Lisa, do Blackpink, um grupo sul-coreano de K-pop. Falando em Tanya, quando a Chelsea fica sozinha no bar e troca palavras com Chloe, ela revela ser recém-casada e a câmera nos apresenta um rosto bem familiar. É Greg, o ex-marido de Tanya, o mesmo que se aproximou dela por interesse, por puro interesse. Agora, ao vê-lo com a mulher não americana, já dá para suspeitar de um novo golpe
em andamento, mas também ao ver a Chloe elogiando algo de maneira forçada para se conectar com a Chelsea, no caso seus dentes, né? Ela também tá usando de certa forma ali a ingenuidade daquela moça, então a gente pode pensar que talvez ela faça parte também desse golpe. Mas aí vamos esperar para ver o que é que sai disso. Uma das cenas que fecha o episódio é da Piper, filha dos Ratcliffe, escutando um audiobook que diz, abre aspas, a identidade é uma prisão, ninguém escapa dela, homens ricos, pobres, sucesso ou fracasso, nós construímos a prisão, nos trancamos lá dentro e jogamos a chave fora. E não é exatamente isso que vimos ao longo do episódio, mas também que vemos com relação a essa vida que vários ali vão buscar. Resorts vendem a ilusão de paraíso, mas acabam como prisões tanto para hóspedes quanto para funcionários. Os ricos fingem leveza enquanto carregam inseguranças e solidão, mascaradas por bebidas, comida cara, diante de vistas paradisíacas que os nativos, ironicamente, pouco podem desfrutar porque estão trabalhando. Vários destes patrocinadores daquilo tudo buscam pela tal vida zen, como eu já falei, mudam até de nome, como se guardassem uma identidade para salvar a outra ou fugir dela, fugir daquele vazio. Enquanto isso, vemos por sua vez os funcionários sempre sorridentes, mas reprimindo as suas frustrações para manter a fachada daquela experiência dita ideal. Ideal para quem? Para os de fora. Seja como porteiro que finge gostar daquilo para uma pessoa que parece ter algum interesse, no caso a Mookie, seja a dona do resort tendo que se maquiar o tempo inteiro e lembrar com quem ela é casada, ou seja, como se ela não bastasse. É um mundo onde ninguém é realmente livre, nem quem paga para esquecer a própria realidade, nem quem precisa fingir que essa realidade não existe. Todos ali estão presos à fantasia que criaram, incapazes de escapar da imagem que projetam, outros presos em manter esta fantasia de pé. Nos resta saber como que The White Lotus vai desmontar, vai fazer isso tudo desmoronar, mais uma vez. Cena dos próximos capítulos e voltarei aqui para ir comentando aos poucos. É isso, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, espero que você tenha curtido as reflexões, que eu tenha te ajudado a se conectar um pouco mais aí com os temas do episódio. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e mantenha essa ilusão intacta também, pode ser? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço em vocês e tchau!